alerta, que nem um gato morto. Então, ó, a partir de agora, a nossa aula, né, nossa live está sendo gravada. Então, eu peço que você não abra sua câmera mais, né? E evite também abrir o microfone fora de hora. A tia vai compartilhar aqui com vocês os slides da nossa aula de hoje, tá? Como eu falei, a nossa aula é ciências. Então, você abre sua apostila lá na página 15. Nós vamos falar sobre aquecimento global. É um assunto, né, muito importante, é um assunto muito atual, né? A gente tem que estar falando isso sempre, a gente tem que estar se conscientizando sempre sobre esse assunto, tá? Que é o aquecimento global. Quais são as causas, né, do aquecimento global? Qual é a nossa relação com o aquecimento global? Qual a influência dos seres humanos no aquecimento global? Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Então, tá aí. Miguel tá dizendo que não tem microfone. E eu não estou entendendo como que tem criança que ainda tá com o bate-papo ligado. Esse cisco realmente... Porque eu já desativei o bate-papo e ainda tem criança com o bate-papo ligado. Não tem um microfone, ela tem um chat. E quando a pessoa não tem um chat, ela tem um microfone. Entendi, mas eu desativei. Enfim, vamos, né? Vida que segue. Então, o cronograma de hoje. Tá aí o nosso cronograma de hoje. Nós vamos fazer a leitura, né? Da página 15. Vamos resolver juntos a página 16 e 17. E nós temos um para casa, que no final da aula, antes de encerrar, a tia passa para vocês de novo o para casa, tá? Então fiquem tranquilos. Quem não conseguir anotar agora, no final eu volto e mostro para vocês novamente. Então vamos lá, na página 15, pessoal, nós temos aí um texto, né? Cujo título é Aquecimento Global. E aí, tem alguém que gostaria de ler? Alguém que não participou ainda? Alguém que tem vergonha, mas que hoje está a fim de participar? Perdeu a vergonha e quer participar? Pode ler, então. Davi Ribeiro. Pode ler, Davi Ribeiro, então. Aonde, tia? O aquecimento global. Aqui, ó, o primeiro parágrafo. O aquecimento global é o aumento da temperatura média do planeta. Esse aumento ocorre devido à Intensificação de um fenômeno chamado de efeito estufa. Isso. O que é, então, o efeito estufa, né? Só um momento. Existe Não, só até naturalmente na Terra. Ah, desculpa, você não tinha terminado de ler ainda, a tia te interrompeu. Me desculpa, viu, Davi? Eu não vi que você estava lendo ainda. Meu cachorro latiu aqui e atrapalhou. Então, o que é o efeito estufa, né? Aí está dizendo que o aquecimento global é o aumento de temperatura média do planeta. E esse aumento de temperatura ocorre devido à intensificação de um fenômeno conhecido como efeito estufa. O efeito estufa, pessoal, ele acontece naturalmente. Existe no planeta Terra o efeito estufa. É graças a esse efeito que o nosso planeta se mantém com uma temperatura que é possível manter vida no planeta. Se não fosse isso, nós teríamos temperaturas abaixo de 15 graus. Ou seja, temperaturas frias, né? Aqui não teria, não conseguiríamos manter a temperatura quente. Só que o que está acontecendo? Esse efeito estufa, ele está se intensificando. Ou seja, o planeta está ficando mais quente. Num nível que nós, seres humanos, né? Tem alguns lugares do planeta, inclusive, que as temperaturas estão atingindo níveis muito elevados. As pessoas passam mal, né? Tem pessoas que morrem devido ao excesso de calor. E isso, infelizmente, é decorrência das ações que nós, seres humanos, temos, né? Poluição, desmatamento, tudo isso nós causamos. Eu vou passar para vocês agora um videozinho para mostrar para vocês melhor o que é o efeito estufa. É um vídeo muito bonitinho, tem 2 minutinhos, tá?
e para mostrar para vocês o que é o efeito estufa. Então, eu vou pausar a nossa gravação. É para pausar, hein, professora? Não é para encerrar. Vou pausar. Pronto, voltou. Gente, olha, eu tô ficando velha, hein? Tô ficando caduca. Jesus! Eu tenho que ficar me lembrando das coisas, eu mesmo. Ai, ai. Então, olha só. Vocês viram aí o exemplo que ele deu para explicar como acontece o efeito estufa? Ele deu o exemplo de um carro, né, que é deixado no sol. E aí, o que acontece? O calor, né, emitido pelo sol, aquece o interior do carro, né? Quando a gente está parado no trânsito, né, debaixo daquele sol quente, o ar-condicionado nem dá conta, né? Então, dentro do carro, fica aquele calor. E depois de um bom tempo, mesmo depois com o carro já na sombra, a gente ainda continua sentindo calor. Por quê? É o efeito estufa, né? O calor acumulado ali dentro não consegue sair. E é o que acontece com o nosso planeta, né? Os raios solares estão entrando e estão... Oi, gente, não me interrompe não, por favor. Quando eu estiver falando, espera a tia acabar de falar e você fala, tá? Eu sei que eu falo muito, mas de vez ou outra eu pergunto se tem dúvida, aí você fala, tá bom? Espera só um pouquinho. Os raios solares, então, entram e tem muita dificuldade para sair. Então, o que está acontecendo? A temperatura do nosso ambiente está aumentando. Estamos ficando com um planeta mais quente, tá? Agora sim, quem estava falando, pode falar. Quem estava falando aí? Alguém que estava com alguma dúvida? Hein, pessoal? Alguém que estava falando, quem era? Apareceu para mim, acho que é a Luciele. Você quer falar alguma coisa, Luciele? Só queria perguntar, e se abrir a janela, não adianta? Não adianta, porque o calor, né, não consegue se dissipar. Se for um dia, então, que não estiver ventando, é pior ainda. Então, assim, esse é o efeito estufa. Estão vendo aí pelo desenho, a gente tem mais ou menos uma noção, né, de como que isso acontece no planeta Terra. Os raios solares entram e devido à poluição, né, aos gases que a gente produz com chaminé de fábrica, aquele... Como é que é o nome daquele trem que fica atrás dos carros? Carburador, né? Carburador dos carros. Escapamento, tia. Escapamento, né? Pois é. Aquele negócio que fica soltando a fumacinha preta, né? Dos ônibus, dos caminhões, dos carros. Isso mesmo. A fumaça preta, ela fica se acumulando nas bordas do planeta. E aí vai criando uma película, né? E aí os raios entram, mas tem dificuldade para sair. E aí que acontece, né? Que cada ano o planeta Terra está ficando mais quente. Cada ano fica um pouquinho mais quente, o nosso verão fica cada ano um pouquinho mais quente. Então, aí agora vocês podem pegar o marca-texto e grifar esse primeiro parágrafo aí. Podem grifar esse primeiro parágrafo. E o Jonathan pediu para ler. Vou deixar o Jonathan ler, só um minutinho. Então, vamos lá, Jonathan, pode ler aí o segundo parágrafo. Tá. Alguns gases, como o gás carbônico, ajudam a manter parte do calor do Sol próximo da superfície terrestre. Sem o efeito estufa, nosso planeta seria muito frio e a vida como a conhecemos provavelmente não existiria. O problema não tem aumentado muito a quantidade dos estufa, e isso tem elevado a temperatura do planeta de modo preocupante. Isso, então é isso que está acontecendo, né? A temperatura do planeta está aumentando. De vez em quando a gente vê no jornal umas notícias assim bem preocupantes, né? Que geleiras estão derretendo, né? Camadas polares estão derretendo, ou seja, lugares em que a temperatura é extremamente baixa
estão passando por um processo de derretimento. E isso está acontecendo por quê? Porque o planeta está ficando mais quente. Beleza? Agora nós vamos ver algumas atitudes que nós, seres humanos, podemos tomar, né, com relação a isso. O que a gente pode fazer para melhorar, então, né, para diminuir a emissão desses gases poluentes, para melhorar esse efeito estufa no nosso planeta? Então, vamos lá. Quem gostaria de ler aí, então, essas atitudes? Eu, tia Emanuele. Emanuele, pode ler. Pode ler, Emanuele. Emanuele? Andar a pé, de bicicleta ou andar preferência ao transporte público sempre que possível. Pode continuar. Reduzir o consumo de carne, pois os rebanhos eliminam grande quantidade de gases na atmosfera que contribuem para o aquecimento global. Isso. Pensar bem se realmente precisamos ou se vamos utilizar um produto antes de comprar. Dar preferência ao consumo de produtos fabricados próximo do local onde moramos para diminuir a distância e a emissão de gases de efeito de transporte. Isso. Então, aí estão algumas atitudes, né, que nós podemos fazer, que se cada um fizer a sua parte, né, a gente consegue contribuir para diminuir o efeito estufa, o acúmulo desses gases, né, que são tão prejudiciais ao nosso planeta. A gente sabe que algumas atitudes são mais difíceis, né? Por exemplo, andar a pé, de bicicleta ou dar preferência ao transporte público. A gente sabe que tem atitudes como essa, por exemplo, que é mais difícil, né? Quem trabalha muito distante, por exemplo, de casa, depende de usar o carro, né? É difícil, você vai mandar a pessoa ir a pé ou vai mandar a pessoa ir de bicicleta, dependendo de uma distância muito longa. Então, a gente entende que tem coisas que se tornam difíceis mesmo. Mas, se cada um tentar fazer um pouquinho da sua parte, né, a gente consegue melhorar. Vamos lá, então, para a página 16, que nós vamos fazer os exercícios juntos, tá? Então, vamos lá para a página 16. Aí na página 16, oi? Sabia que tem 2 cidades mais quentes do mundo? Ah, é? Quais são? Eu esqueci o nome, mas tem. Tem? Vamos procurar depois, então, quais são as 2 cidades que têm temperaturas mais Cidade mais fria também. Fala, Jonathan. Minha avó, sábado, ela vai na casa da amiga dela. Aí, quando ela for, ela vai de carro porque ela leva muito peso pra amiga dela. Aí, quando ela voltar, ela vem a pé comigo. Aí, eu vou com ela. Aí, na volta, ela vem a pé. Eu nunca gosto de vir com o carro na volta. Pois é. Imagina se ela tivesse que ir a pé ou de bicicleta carregando um monte de peso. Não dá, né? Então, a gente sabe que tem certas atitudes que a gente não depende da gente, né? A gente não consegue, tá? Mas vamos lá, então. Página 16. Nossa primeira atividade aí da página 16 diz o seguinte: o calor sempre é transferido espontaneamente do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura. Isso aí a gente viu nas aulas anteriores, lembra? Observe a figura do copo com água e cubos de gelo. E com base nas informações, faça o que se pede. Pinte de azul a porção de água em que a temperatura é maior. Então, vamos lá. Peguem um lápis de cor azul ou quem tiver marca-texto azul, tá? Peguem aí e vamos analisar. Nós temos um copo de água com pedras de gelo dentro. Aonde que a temperatura está maior, pessoal? Na água ou o cubo de gelo? Na água. Na água, né? A temperatura maior ainda é na água. O cubo de gelo ainda está congelado, a temperatura dele é baixa. Então, nós vamos pintar de azul a parte que está com água. Então, pinte aí de azul na sua apostila somente a parte que está com água. Não pinta o cubinho de gelo, não.
Quem tiver marca-texto azul, que eu sei que tem umas meninas aí que tem marca-texto de tudo que é cor, né? Então, quem tiver o marca-texto azul, pode pintar com marca-texto azul. Quem tiver com lápis de cor, pinta com lápis de cor, tá? E a letra B pede para a gente fazer setas, indicando o sentido da transferência de calor. Então, quando eu pego um copo de água e coloco pedras de gelo dentro e deixo ele ali quietinho, daqui a um tempo, quando eu voltar, o que vai ter acontecido com essas pedras de gelo? A água vai estar fria. Exatamente, né? As pedras de gelo vão derreter e a água vai chegar num equilíbrio, né? A água que antes era temperatura ambiente vai ficar fria. As temperaturas vão se equilibrar. Então, a letra B pede para a gente fazer setinhas, indicando como aconteceria essa transferência de calor. E aí ficaria assim, ó. A água transferindo calor, porque ela está numa temperatura maior, então ela vai transferir calor para os cubos de gelo, por isso que eles vão derreter. Beleza? Então, pintem de azul a parte da água e façam a setinha saindo da água em direção ao cubo de gelo. Beleza? Precisam de mais tempo para pintar? Eu já acabei. Acabou? João Paulo, conseguiu, João? Não, eu já acabei. Já acabei, tia. É rapidinho, Já né? acabei, tia. Esse aí é facinho. E aí, pessoal, lá na questão 2, né, embaixo, ele pergunta o seguinte: sabendo que a temperatura do corpo humano é de aproximadamente 36 graus Celsius, responda às questões. Por que sentimos frio num ambiente em que a temperatura é de 10 graus? Por que a gente sente frio quando a temperatura chega a 10 graus? A temperatura tá baixa. Exatamente. Porque diminui a temperatura corporal. Exatamente. A temperatura está muito baixa. E aí, o que acontece? O nosso corpo começa a transferir calor para o ambiente, né? Se o ambiente está numa temperatura mais baixa que o nosso corpo, o que acontece? O nosso corpo começa a transferir calor para esse ambiente. Então, como que vai ficar a nossa resposta? Ai, pulei. Então, como que vai ficar a nossa resposta? Aí, ó, porque o nosso corpo transfere calor para o ambiente e assim nós perdemos calor. E se a gente perde calor, a gente sente frio, não é mesmo? Então, vou dar um tempinho aí para vocês copiarem a resposta. Muito bem, quem participou respondeu certinho. A temperatura estando muito baixa, a gente sente frio, porque o nosso corpo começa a transferir calor para o ambiente. Tia, Oi? um pouco diferente. Eu botei porque a temperatura fica baixa e perdemos calor. Sim, tá certo. Do jeito que você colocou, tá certo, Jonathan. Isso aí, a temperatura é baixa e que a gente perca calor, né? A gente entendeu que o corpo que está mais quente transfere calor para aquele que está mais frio. Se o ambiente está mais frio, né? Nós vamos perder calor para esse ambiente. Certinho. E aí, pessoal, vão me sinalizando quem já acabou para a gente poder seguir, hein? Pode passar para Acabei. Terminei, tia. Tá. Tem alguém que ainda precisa copiar? Não, tia, eu já acabei. Não. Eu tô quase acabando. Tá bom. Tô quase Tá, acabando. tem coleguinha que tá acabando. Tem coleguinha que tá acabando. Eu vou esperar mais um pouquinho. Sem problema, a gente espera.
Hoje, por exemplo, não é um dia que nós estamos perdendo calor. Pelo contrário, né? Eu tô aqui, ó, suando. Tá muito quente. Até pedi meu filho. E eu tô aqui debaixo do ventilador. No 3 ainda. Ah, é no 3. Tufão, né? Aquele tufão, assim. De teto é melhor do que os de chão. De teto, o de teto é bom porque ele, como é que fala? Ele ventila. Aqui só tem um problema, não tem? Minha cama? Minha Ah, cama fica no canto da parede. E o ventilador não pega porque tá no canto da parede, minha ah, cama. meu Deus Calma. do céu. Pequeno, mas ele não pega. Vamos lá, podemos, pessoal, seguir em frente? Tia, Pode. tá com calor, tia? Eu tô. Até pedi meu filho pra vir aqui ligar o ventilador pra mim. Ele ligou aqui pra mim porque eu tava morrendo de calor. Nossa, tia, minhas pernas estão sentindo mó frio aqui debaixo da cadeira. Ai, ai. Tia, Aqui não tem nem calor. quando tá frio, Nossa, pra tia. ficar Nem calor. fica assim, ó, parecendo que ainda tá de manhã. Nossa. Quando tá frio à noite. Então vamos lá, Você- pessoal. Podemos seguir então? Vamos lá pra página 16 ainda. Na página 16 ainda, lá embaixo nós temos a letra B. E a letra B pergunta o seguinte: de que maneira os agasalhos, ou seja, as blusas de frio, nos protegem das baixas temperaturas? De que maneira? Eles prendem o calor dentro de nós. Muito bem, muito bem. Quem respondeu foi a Beatriz que respondeu? Não, tia, Murilo. Murilo, muito bem, Murilo. Porque é como se eles prendessem, né, o calor. Eles ajudam a gente a manter o calor do nosso corpo. Muito. Ou seja, eles dificultam, né, a perda de calor do nosso corpo. Alguém fez diferente? Quer compartilhar para ver se tá certo? Eu, tia, Roberta, como que você colocou, meu amor? eu botei porque eles não deixam o calor sair. Muito bem, exatamente. Eles não permitem que o calor saia, né? Certo? Tia, Beatriz. Eu também fiz diferente. Como que você fez, Beatriz? Não, Pedro, é Pedro que tá falando, né? Sim, Pedro, fala, porque Pedro. dificulta a entrada de frio e a saída de calor. Certíssimo também. Eles dificultam a entrada do frio e a perda de calor. Muito bem, certinho, Pedro. Botei diferente também. Como que você colocou, Jonathan? Eles são quentes e quando estamos perdendo calor, com eles ganhamos. O agasalho, ele não é quente, ele não possui uma temperatura, tá? Eles ajudam a gente a manter a nossa temperatura. Se eu pegar um agasalho sozinho e pendurar ele lá fora, ele vai ficar com a temperatura do ambiente, porque ele mesmo não tem uma temperatura própria, tá bom, Jonathan? Ô, tia, eu também quero falar. Fala, João Paulo, o que você colocou? Eu falei, né, que os agasalhos são feitos de lã. E lã é o mau condutor de calor. Show de bola! E isso impede com que a gente perca calor. Muito bem, ó. Show! Colocou uma resposta diferente, né? Com uma linha de raciocínio diferente, que tá, ó, perfeita. Show de bola. Certíssima a sua resposta. Tia, Fala, Arthur. tia, mas aqui. Oi, desculpa, Arthur, fala. Ô tia, eu coloquei a minha resposta que evita que perca calor. Sim, também tá certo. Evita que perca calor. Muito bem. João Pedro também queria falar, João? Da videoaula porque a minha internet caiu, tá? Ah, que pena. Depois você assiste lá no YouTube, tá, meu amorzinho? Pra você não perder, tá bom? Tem problema não. Rebeca, quer falar alguma coisa, Rebeca? Não? A Beatriz quer falar, tia. A Beatriz quer falar? Cadê a Beatriz? Pode falar, Beatriz. É porque é muita gente, às vezes a tia não vê, tá? Tia, já tá dando
3h40. Tá não, meu amor. Mas dá tempo, é rapidinho. É 3h33. Fala, Beatriz, você quer falar? Não, eu quero falar. Eu fui uma das primeiras a pedir e esse tempo todo você não deixou. Ô, meu amor, me perdoa. É porque aqui a tia, quando aparece todo mundo junto. Tá? Perdoa. É viu mesmo, tá? Pode falar agora. Você quer falar a sua resposta? Eu botei assim, ó. Não deixando perder o calor do corpo, pois é um mau condutor. Isso, muito bem. Certíssimo. Ó, tô gostando de ver, hein? Tô gostando de ver respostas diferentes, mas que estão certíssimas. Então vamos lá, continuando então. 3. Oi, quem tá falando? Eu, Luciele, Fala, Luciele. hoje eu fui com a minha mãe lá em Santana e a gente estacionou o carro no calor. Quando a gente chegou dentro do carro, tava muito abafado, só foi ficar geladinho quando a gente chegou em casa. Pois é, você vê, né? Como que demora. Tá vendo? É o efeito estufa, né? Então vamos lá. Continuando aí, então, nós temos a questão 3. E a questão 3. Pessoal, vamos lá, questão 3. A questão 3 diz o seguinte. Gente, tem alguém falando junto comigo, mas será possível? Na questão 3 diz o seguinte. Yara vai cozinhar uma sopa que precisa ser mexida por 20 minutos. Entre as colheres representadas na imagem, circule aquelas que Yara pode usar sem correr o risco de queimar a mão. Colher de madeira, pode usar? Não tô conseguindo ver, tia. Sim. Pra mim tá tudo sim. Sim, pode. Oi, quem tá falando que não tá conseguindo ver? Pode usar. Ô, Átila, então eu acho, meu amor, que o problema é aí com você, porque tá todo mundo vendo. Eu tô vendo. Eu também tô vendo. Deve ser a sua internet, então. Eu tô vendo. Então vamos lá. Oi. Eu cheguei agora. João Pedro, desliga seu microfone. Laísa também. Luciele, vocês estão abrindo o microfone agora. Tá? Tem alguém ainda com o microfone ligado. É por isso que às vezes dá. Então vamos lá, continuando. Júlio César, desliga seu microfone. Ô, tia, Oi. não é João Pedro, é João Paulo. João Paulo. Tá bom, vamos lá, continuando aqui então. Colher de madeira, ela pode usar para mexer? Será que ela vai queimar a mão com a colher de madeira? Não. Não, então pode circular. Circula aí colher de madeira. Não. Colher de metal. Não. Será que pode? Não, né? Vai queimar a mão. Não. Exatamente. Vai queimar assim, tia. Colher de plástico. Sim. Pode, né? Sim. Então circulem a colher de madeira e a colher de plástico. Circulem as duas. Indo lá para a página 17, nós temos aí a atividade número 4. Jamile, desliga seu microfone, por gentileza. O microfone ligado tá fazendo maior barulhão. E a tia pede quantas vezes, né, para desligar o microfone? Umas 500. Umas 500 vezes eu peço para desligar e ainda tem colega que insiste em ficar com o microfone ligado, mas tudo bem. Vamos continuar. Na página 17, então, a questão 4, com esse cachorro folgado aí, ó, diz o seguinte: o cachorro de Lucas gosta de ficar deitado sobre o piso da cozinha ou do banheiro ou da lavanderia, quando o dia está muito quente, apresentando altas temperaturas. Explique para o Lucas por que o cachorrinho dele faz isso.
Para ele receber. Porque nesses cômodos o ambiente é mais fresco. Exatamente. O calor pro chão. Exatamente. Teve um coleguinha aí que falou. Teve um coleguinha aí que falou, porque nesses ambientes, o piso, né, é mais fresquinho. E aí, o que acontece? Né? Ó, o piso desses ambientes é geladinho, facilita a diferença de calor e a temperatura do cachorrinho diminui, né? Muito bem. Tô gostando de ver a participação de vocês, hein? Show de bola. Então, ó, o piso desses ambientes, né? Quando a gente coloca o pé descalço assim lá no piso da cozinha, né? A gente não sente o piso geladinho? Pois é. O cachorrinho, então, esses cachorrinhos que ficam dentro de casa, também, quando eles estão com muito calor, eles gostam de ficar deitados nesses pisos. Porque Meu cachorro é bem assim. o piso é geladinho e aí faz com que a temperatura do cachorro, né, diminui. E aí ele fica mais. Aqui na minha casa também. Então, ó, quem não conseguiu responder, pode copiar. A tia colocou. Tia, Oi. tem vezes que eu saio na varanda com a minha cachorrinha. Ela dorme na minha mão no sol. Ela dorme na minha mão. O meu cachorro também gosta, um dos cachorros, né? Ele gosta bastante de sol. De manhã eu chego ali fora, ele tá todo esticado, assim, pegando sol. Então vamos lá, pessoal, ó, vão me sinalizando que já acabou de copiar pra tia poder ir pra próxima questão. Ok, tia. Oi, Acabei, tia. acabou? Quase tinha acabando. Tô quase acabando. Tá bom. Mais um minutinho, então, pra quem tá quase no banho. Oi, quem tá me chamando? Volta lá. 16. Liza, fala, Liza. Volta nada, 16. Pra quê? O que ficou faltando lá na 16? É porque eu cheguei, tinha chegado faz pouco tempo, daí eu não consegui ver. Ah, meu bem, então olha só, se der tempo a tia volta, tá? Ou então depois você pega a gravação lá no YouTube. Porque senão não dá tempo da tia terminar a aula hoje. Tá bom, meu amor? Tia. Oi. Meu tio, ele tem uma cachorra. Eu fui lá a primeira vez ver ela, o nome dela é Brienne. Brienne, que nome diferente. Diferente. Eu tava fazendo um carinho nela, ela veio deitando devagarzinho no meu colo. Aí quando chegou na hora de sentar, eu fui levantar, ela tava dormindo. Preguiçosa. E aí, pessoal, podemos ir para a próxima questão? Podemos ir para a próxima? Sim. Pode. Beleza, então. Não. Então, quem falou não? Eu só tô escrevendo a última linha. Então vamos lá, meu amor. Te espera. Pode ficar tranquilo. Tia, eu posso falar o que eu respondi? Pode. Não tô te Botei bem ouvindo. assim. Para a temperatura diminuir e perder o calor que sente. Sim, exatamente. Tá certo, viu, Jonathan? Então vamos lá. Tá. A gente pode trocar então e ir para a próxima questão? Sim. A próxima questão é a questão 5, né? Voltar, é que travou quando eu tava lendo. É? A próxima questão diz o seguinte: ao abrir o forno, logo após fazer um pão, é possível perceber que ele está muito quente. Assim, se alguém encostar na forma ou na grade metálica, pode se queimar. Por isso, é importante utilizar luvas, né? Feita de tecido espesso ou de silicone. Ou pegar um pano de prato, né? Quem não tem a luva, usa um pano de prato dobrado para poder tirar. Gente, vamos desligar a câmera, por favor. Tem gente com a câmera ligada. Aí, ó, a questão de letra A pergunta o seguinte: por que o contato direto com a forma ou as grades causam queimaduras, né? E por que a luva protege? Aí tá aí a resposta, né?
Os metais são bons condutores, por isso que a gente queima a mão quando coloca a mão em uma superfície metálica que estiver quente. E a luva, ela é o quê? Um mau condutor, por isso que ela protege a nossa mão, né, da queimadura. Beleza, pessoal? Então, colocando a resposta aí, por que a gente queima a mão? Porque o metal é um bom condutor. E por que a luva protege? Porque a luva é um mau condutor. Eu botei outra coisa. Fala pra mim, o que você colocou? O metal é um bom condutor de calor e o tecido não é. Também, certíssimo, muito bem. O metal é um bom condutor e o tecido não é, tá? Pessoal, eu vou lendo aqui enquanto vocês copiam a letra A, tá? Só para poder adiantar, porque o Cisco já me avisou aqui que falta 5 minutos. Então, eu já acabei. Tia, eu não sei se o meu tá certinho. Tem. Eu botei assim, porque o metal é um bom condutor. Então, se você não tiver a luva em mãos, você pode se queimar. Isso, porque o metal é um bom condutor. Certinho, certinho. Então, vamos lá. Na letra B, explique como ocorre a transferência de calor nas duas situações, ou seja, com luva e sem luva. Essa tá fácil, hein? Sem a luva, o calor do forno é transferido para a grade e depois direto para nossa mão, né? E queima. Com a luva, esse calor passa com menor intensidade, impedindo a queimadura. Ou seja, Eu não acertei muito não, tia. sem luva a gente queima, né? Com luva a gente está protegido. Beleza, pessoal? Tem gente que usa até um pano para pegar. Aqui em casa mesmo eu uso, porque não tenho luva, né? Então, pessoal, vamos copiar porque eu preciso passar para vocês o dever de casa. Eu já sei qual é o dever de casa, tia. Peraí, tia. O dever de casa, páginas 56 e 57 do livro de atividades. Tá? Anota aí, páginas 56 e 57. Já anota logo no cantinho da apostila assim, ó. Porque se a nossa gravação, de repente, encerrar de vez, porque o Cisco já avisou que tá acabando. Vocês já fiquem sabendo. Páginas 56 e 57 do livro de atividades. Tá bom, meus amores? Você pode sair? Não, só um minutinho. Tô deixando na tela aí. Todo mundo conseguiu copiar as respostas? Sim. Tia, não, ainda não. Espera só um pouquinho. Não, deixa aí. A reunião eu já tirei print, aí depois eu copio. Isso, ótima ideia, tá? Que o colega deu aí, ó. Print e depois... Tá bom, meus amores? Tia, como tirar print? Pode passar. Ou então, pega depois lá no YouTube. Hoje ainda, esse vídeo vai estar lá no YouTube da escola. Tá bom? Hoje ainda, esse vídeo vai estar lá no YouTube, mais tarde. A tia vai encerrar a gravação, tá bom? Vou encerrar a nossa gravação.